senador Jorge Cajuru, senadores, senadoras, amigos do Tocantins e do Brasil, querido senador Plínio, acompanhado do nosso amigo vereador e deputado estadual, senador do estado do Amazonas, brasileiros de todos os rincões desse país que habitam o estado do Tocantins e que ontem tiveram um dia muito importante. Esse nosso pronunciamento, senhor presidente, ele se inicia com um reconhecimento e uma chamada histórica por gratidão e pelo trabalho desenvolvido por toda a bancada do estado do Tocantins. Então, eu cito nominalmente a senadora Cátia Abreu, relatora do projeto de criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Irajá, e quando deputado federal foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada professora Dorinha, que por vários momentos interveio junto ao Ministério da Educação na formatação desse grande projeto, o meu amigo e coordenador da bancada, deputado Carlos Henrique Gaguin, vice-líder do governo na Câmara, a deputada Dulce Miranda, ex-primeira-dama do Estado, deputada federal no seu segundo mandato, o deputado Tiago Dimas, deputado mais votado, mais bem votado da história de Araguaína, o deputado Eli Borges, deputado pioneiro na nossa capital, o deputado Osíris Damaso, que esteve comigo ontem na Presidência da República, o deputado Célio Moura, também representante da cidade de Araguaína, deputado do Partido dos Trabalhadores, e o deputado Vicentinho Júnior, deputado do PL, também deputado no seu segundo mandato, filho do nosso querido amigo e companheiro, ex-senador da República, Vicentinho Alves. Também faço referência aqui à ex-deputada Josi Nunes, relatora da criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins na Câmara dos Deputados, e ainda os deputados pioneiros do estado do Tocantins, Lázaro Botelho e Ronaldo Dimas, que ainda nos anos de 2003 e 2006 solicitaram a criação da Universidade do Bico Papagaio. Por que eu faço essa chamada nominal, presidente Cajuru? Para, primeiro, reconhecer pelas autoridades do Estado o esforço feito durante todos esses anos, nas votações das comissões, do plenário da Câmara dos Deputados e, recentemente, a votação unânime na Comissão de Educação, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Pois bem, na tarde de ontem, um dia histórico para o Tocantins e um dia histórico também para aqueles que são muito céticos em política, aqueles que definem por pretensão ou por presunção o que é uma pessoa sem conhecê-la direito. Há muitos que apostavam que o debate imposto pelo governo federal para debater as universidades, ele era irrestrito e atingiria novas vagas de universidade. Isso não é verdade, isso concretamente não aconteceu, porque na tarde de ontem, exatamente às 16 horas, o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou a lei que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Deu ao Estado mais novo da nação a possibilidade de atender os mais necessitados do Bico do Papagaio, da região norte do meu estado e também aos brasileiros que vivem no sul do Maranhão, no sul do Piauí e no sul do Pará. De maneira muito objetiva, com todos os questionamentos que uma nova política deve ter, com o debate aberto, o presidente da República, no ato de confiança no estado do Tocantins, de confiança nos brasileiros, sancionou a lei que cria a Universidade Federal da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Pois bem, por que citei o nome de todos? Principalmente pela bancada do estado do Tocantins, a bancada atual. Tem aquele adágio popular que diz que pai é quem cria. Então é preciso que os 11 parlamentares digam a partir de hoje o tamanho do amor que eles têm pela Universidade Federal do Norte do Tocantins.
destinando emendas, fazendo a parceria com a reitoria pro tempore e também com a parceria que vem de muito tempo com a Universidade Federal do Tocantins, porque pesou e muito. Faço esse registro público, porque é um registro de mérito. Pesou e muito a capacidade da Universidade Federal do Tocantins, através do magnífico reitor Eduardo Bovolato, na apresentação que fez ao ministro da Educação e à Secretaria Nacional de Ensino Superior, da forma como o Estado do Tocantins cuida da sua Universidade Federal para gerar confiança e para dar à Universidade Federal do Norte do Tocantins a possibilidade de criação e de um novo modelo de universidade. Portanto, senhor presidente, eu tenho nesses dias pensado muito. Quem sabe os defeitos apontados, a forma como o Brasil discute política de maneira muito atenta e no dia a dia, quem sabe termos um brasileiro comum aos olhos da tradição política, como o presidente Bolsonaro, não seja o momento adequado de debatermos tabus como aquele que o nosso senador Plínio disse agora há pouco, a ingerência internacional preconceituosa, com uma visão distorcida sobre o dia a dia do brasileiro na Amazônia. Quem sabe a possibilidade de fazer o que fez esses dias atrás, o presidente da República discutindo com Vossa Excelência um decreto de desarmamento. Quem sabe a quebra desses tabus não é, no fundo, a raiz daquilo que o brasileiro viu quando, na possibilidade da eleição de Jair Bolsonaro, de ter um comum, uma pessoa que debate os assuntos, que discute, que retrocede, que repensa, que está aberto ao diálogo. Há uma tendência de se pensar sempre na próxima eleição e de acelerar o processo de avaliação de um governo, e de maneira até equivocada. Vossa Excelência é um homem de imprensa que conhece muito bem as razões do humor da população em dados momentos, mas eu fico perguntando, há uma curiosidade técnica sobre uma medida recente na democracia brasileira. As pesquisas de avaliação de desempenho de mandato, elas não trazem em si a análise prematura. Qualquer pesquisa que se faz sobre a avaliação do governo mede a preferência sem levar em conta o status do governo. Em qualquer pesquisa que se avalia o desempenho do governo, em torno de 33%, 34%, sempre falta uma pergunta, presidente. Você considera que a sua avaliação é estrita aos 5 meses e meio, 6 meses de governo, aos 190 dias, 6 meses e 10 dias? Eu tenho certeza que se as pessoas respondessem uma pergunta como essa, viria uma margem de acima de 70% para dizer que é cedo, que é preciso avaliar o governo como um todo. Temos a reforma da Previdência, temos a reforma tributária, tantas outras reformas, o debate sobre o funcionamento dos estados. E eu fico me perguntando, algumas instituições vivem do prestígio ou do desprestígio de obter uma reunião, uma informação muito pouco precisa, que é sobre a avaliação. A avaliação do Lula nunca esteve ligada, por exemplo, à sua aprovação, e ele foi reeleito e ainda elegeu a presidente. Portanto, senhor presidente, é uma curiosidade. E eu sempre disse, eu sou suspeito para falar, porque, como vim eleito pelo povo do Tocantins, no momento em que, na minha eleição de 2014, o Ibope errou 28 pontos em 24 horas, eu sempre brinco que, se o Ibope fizesse remédio, a gente ia ter problema, porque a dose sempre estaria errada. Aconteceu com Vossa Excelência também, em Goiás e tantos outros. Portanto, o que nós vimos, e esse momento é para comemorar, é que o presidente, por coincidência também, ontem sancionou a medida provisória 869, que é da Lei Geral de Proteção de Dados, criando a autoridade que vai atender à PEC que nós mesmos aprovamos aqui no Senado na semana passada, a PEC 17, de nossa autoria, que dá ao cidadão brasileiro o direito de proteção de dados. Na Inglaterra, a empresa aérea, a maior empresa aérea da Inglaterra, acaba de pagar uma multa de 289 milhões de dólares por não ter protegido o seu banco de dados e causado uma série de dificuldades para o usuário. O brasileiro se vê
se Vossa Excelência, que tem os melhores modelos mais exóticos e importantes e bonitos de óculos aqui da casa, se Vossa Excelência pesquisar para comprar um óculos, imediatamente no seu celular aparecem 200 ofertas. Se Vossa Excelência consultar um plano de saúde, aparece qualquer doença congênita, qualquer informação sua, a ponto da seguradora e a empresa de plano de saúde aceitar ou não o seu plano de saúde. Portanto, quando nós falamos sobre proteção de dados, nós estamos falando sobre proteção à vida, a razão constitucional de que o indivíduo precisa ter a liberdade de passar todos os seus dados pessoais para quem ele quiser. E o presidente ontem também sancionou essa medida provisória e nós devemos votar nos próximos dias, ainda no mês de agosto, na Câmara, onde o relator é o deputado João Roma, a nossa PEC 17. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que na criação, encerrando as minhas palavras, a minha gratidão ao presidente Bolsonaro, ao ministro da Educação, ao nosso ministro secretário-geral, doutor Jorge, secretário-geral da Presidência, dizer que nós temos a paciência de quem quer resultado, a paciência de quem vive no Brasil, de Goiás, do Tocantins, de Rondônia, do Amazonas, que espera que a coragem cívica do presidente Bolsonaro sirva realmente para que depois de grandes debates nós tenhamos grandes avanços. E eu quero também aqui fazer referência ao maior dos esforços feitos por um tocantinense de alma e de coração na criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Estaria com certeza aqui comemorando com todos nós, se não estivesse lá na sua casa hoje, melhorando de um problema de saúde, mas que ele merece aqui a nossa homenagem, José Wilson Siqueira Campos, o deputado federal que apresentou a emenda, que criou o Estado do Tocantins, que criou a Universidade Federal do Tocantins e que agora vê mais um sonho realizado, Universidade Federal do Norte do Tocantins, que terá sua sede na nossa querida cidade de Araguaína, lá sob a coordenação do nosso prefeito Ronaldo Dimas e toda a bancada. Portanto, fica aqui a minha gratidão, senhor presidente, e uma fé muito grande de que toda essa turbulência, toda essa discussão, ela sirva para entendermos que durante um tempo nós temos um presidente da República sensível e corajoso para discutir assunto político. Não basta ser sensível, tem que ser corajoso para admitir, discutir, apontar o melhor caminho, e é por isso que, com muita satisfação, eu registro aqui em meu nome, em nome do Estado do Tocantins, a nossa eterna gratidão. Que venham os novos universitários, que venham os novos professores, mestres, doutores do nosso querido Estado do Tocantins. Estamos em festa e estamos firmes para prosseguir caminhando por um Brasil melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos.